E nós voltamos a falar agora sobre a tragédia no litoral norte de São Paulo após as intensas chuvas do último final de semana. Na entrevista do dia, o Guilherme Pierangeli conversou com o professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas, Antônio Carlos Ufo. Ontem, vários portais publicaram entrevistas com o meteorologista e climatologista Carlos Nobre, que afirmou que os desastres ambientais no Brasil, como o ocorrido nos últimos dias, no litoral norte, tendem a ser cada vez mais frequentes e mais graves, e que o aumento da temperatura global está diretamente atrelado às catástrofes no litoral brasileiro. Mas Guilherme, só que o professor Zufo tem uma opinião diferente, porque acredita ser esse um efeito cíclico esperado, inclusive ao longo dos anos. Acompanhe a entrevista. Professor, nas últimas horas, vários portais têm publicado entrevistas com o meteorologista e climatologista Carlos Nobre. Ele tem afirmado que os desastres ambientais vão piorar em intensidade e em frequência, e ele atribui isso ao aumento da temperatura global. O senhor concorda com essa análise, com essa afirmação? Olha, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Eu acredito em variações decadais do clima, e nós entramos num período em que vai chover menos assim, nos totais anuais, não pontualmente como aconteceu nesse último final de semana. Mas eu não tenho essa mesma opinião do Carlos Nobre, justamente porque eu estudo séries longas, né, de precipitação, e eu consigo identificar em alguns postos, não em todos, né, esta variação decadal do clima, né, principalmente detectada nas precipitações. O senhor até citou, a gente estava conversando um pouco antes, né, que existiram outros desastres dessa intensidade, do tipo, anteriormente, em décadas anteriores. Então, isso é algo que é cíclico, acontece com uma certa frequência, então, desde sempre, digamos? Sim, na história da civilização está cheio de registros, né, de desastres climáticos que acabaram com a civilização, principalmente quando a gente fala das civilizações hidráulicas de 8.000 anos antes de Cristo, 6.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo, né, e que as civilizações apareceram por causa ou de enchentes ou de secas. Então, desastres ambientais, ou nesse caso climáticos, eles são repletos na história, né, na história da humanidade. Existe, onde foram registrados, né, a gente consegue perceber que já existiam, isso não é coisa recente. E até mesmo aqui no país, nós temos registros, né, que foram anotados na década de 30, de 20, em São Paulo teve uma grande enchente em 29, né? Se tivesse caído a mesma precipitação na cidade de São Paulo hoje, eu não sei qual seria o desastre, né, mas ele seria muito maior do que aquele que aconteceu em 29, justamente porque em 29 a cidade não era tão grande e hoje é uma das maiores metrópoles do mundo. O que impacta diretamente na impermeabilização do solo, na absorção da água, né? Exatamente. E a gente tem uma percepção, eu não sei, muita gente tem essa percepção, eu tenho pelo menos, professor, de que esses grandes desastres nas cidades estão ficando mais frequentes, que a gente teve em Recife recentemente, na Bahia, Petrópolis, no Rio de Janeiro, agora esse no litoral norte. Isso é só uma impressão mesmo? Como que o senhor vê isso? Eu acho que é uma percepção que está sendo maior, porque hoje nós temos a facilidade de celular. Todo mundo tem um celular com câmera, e isso é registrado. Imagine há 80 anos atrás, como é que a informação vinha, né? Muitas vezes vinha a cavalo, né? Demorava essa informação. E quando ela chegava já não era mais notícia, porque passou 3 meses atrás. Então, muitos dos registros desses eventos foi perdido na história, porque eles não foram registrados. Ou então vem naquela tradição oral, né, de que aconteceu alguma coisa de eventos catastróficos, desculpa. Por falta justamente de documentário. Hoje não, qualquer coisa, qualquer acidente de carro, as pessoas estão noticiando, então você tem a percepção de que está sendo mais recorrente, mas é que existe mais informação, né? Existe mais registro dessas ocorrências nesses últimos anos. Inclusive na questão da intensidade, né, professor? Porque a gente teve, segundo o que estão relatando, foi a maior chuva registrada na história do país, essa no litoral norte, alguns pontos como São Sebastião e Bertioga, né? Mais de 680 milímetros em um período de 24 horas, um pouco mais. Só que hoje em dia é mais fácil se registrar esse volume de chuva, né? Eu vi um relato, se não me engano, daquela chuva de Caraguatatuba, 50 anos, que teria ultrapassado 400 milímetros, mas o limite do medidor na época era esse. Então, por isso,
não se sabe o quanto choveu mais do que isso. Isso também tem a ver, né, professor, nessa questão do que está sendo registrado agora em comparação com antigamente, né? Sim, essa tempestade que ocorreu em Caraguatatuba em 1967 praticamente destruiu a cidade, né? Porque desceu todo o morro, desceu para... teve deslizamento de encostas, né? E ele levou muitos postos de registros. Então, essa informação também, se sobrou um posto ou outro, e a chuva não é homogênea, né? Ela varia, né? Espacialmente. Então, a gente não sabe definir quanto que foi que choveu, mas passou dos 400 milímetros porque ele transbordou, né? Era o limite do medidor, né? Então, a gente não tem essa informação. Aí, hoje em dia, a gente tem esse registro maior porque os medidores hoje permitem esse registro, né, basicamente. Sim, um outro acidente muito grave, que acho que foi o pior de todos eles, foi na Serra das Araras, também em 1967, em que no raio de 30 quilômetros também houve deslizamento de encostas. Nesse período de 67, estava sendo duplicado a Dutra, né? E ocorreu, foi pego os trabalhadores, né? O acampamento deles, muitas máquinas foram soterradas e caminhões que não acharam até hoje, e muitas pessoas morreram também por causa desse deslizamento, porque a estrada, né, tinha circulação de veículos, foi 10 horas da noite, entre 10 e meia-noite, que ocorreu e muitos se perderam, né? Caminhões, ônibus, carros, né? Desapareceu no meio da lama. O que aconteceu também em Caraguatatuba levou parte, né, da Tamoios também na época. Então, o senhor está falando de 2 desastres que aconteceram em 77, né, final dos anos 60. Então, o senhor não acredita que o aquecimento global esteja interferindo na normalidade, digamos, do clima, na previsibilidade do tempo, já que a gente tinha eventos do tipo, de tempos em tempos, uma sequência de eventos negativos, digamos assim, de desastres naturais provocados por chuvas intensas e fortes, né? Eu acredito numa variação decadal do clima, né? Então, tem um certo período de 30, 40 anos que aumenta a temperatura e depois é seguido de diminuição da temperatura. Como foi no final da década de 70, começo de 80, se falava em esfriamento global e não no aquecimento. Depois isso mudou. Mas quem tem registros, né, de revistas da época, no final da década de 60 ou na década de 70, você via, né, que estava chegando a nova era do gelo. Era esse o discurso na época, depois inverteu. E logo a gente vai estar falando novamente na diminuição da temperatura. Professor, o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e de Alertas de Desastres Naturais, ele fez um novo alerta para risco de deslizamentos no litoral norte, e o diretor do CEMADEM, que é um órgão federal, Oswaldo Moraes, ele afirmou ontem que avisou o governo do estado sobre o que poderia ocorrer no litoral norte 48 horas antes do que aconteceu, né, dos deslizamentos, da chuva intensa. A previsão meteorológica, hoje em dia, ela é precisa a ponto de indicar anormalidades como chuvas intensas, como essa que a gente teve no litoral norte, ou nem tanto assim, não dava para prever, por exemplo, 600 milímetros? Não, a previsão, consegue fazer uma previsão, mas uma análise qualitativa, né? Não exatamente quantitativa do quanto. Eles estimaram, antes da ocorrência, eles alertaram que haveria probabilidade de chuva em vários pontos do estado, e principalmente no litoral norte de São Paulo, em que a estimativa era de uma chuva de 200 milímetros. A chuva veio quase 700, né? 686 num ponto, 627 no outro. E outros, né? Porque não é uma distribuição homogênea dessa chuva. Mas, assim, qualitativamente, sim, com uma certa precisão, a meteorologia consegue acertar com 10, 15 dias de antecedência, com uma certa assertividade. Mais do que isso, vai ficando mais incerto. Não dá para prever, então, talvez a intensidade do desastre, né? Mas que vai acontecer um volume atípico, isso dá para prever, né? Sim. Até porque, só um parênteses, aqui em Campinas a gente teve, no início do ano, no meio do mês passado, em janeiro, teve uma previsão da Defesa Civil, até emitiu essa previsão, de 100 milímetros em 4 dias, e a gente teve um volume superior a 200 milímetros, causando várias quedas de árvores, inclusive ocorreram mortes por conta disso, né? Então é basicamente a mesma história, né? A gente teve um alerta de que teria um volume acima do comum, foi ainda mais acima, aí isso que é difícil de prever com maior exatidão, né, professor?
Sim, porque o modelo ele prevê o caminhamento dessas frentes frias, né? Então, pelo que já foi observado no passado, o modelo estima uma quantidade, mas é qualitativamente, né? Ele não consegue te dar quantitativamente o quanto vai chover. Ele fala que vai chover provavelmente acima da média, então ele estima um valor, mas aqui esse valor é estimado, ele não é o exato. Então, essa é a diferença. Só para finalizar, professor, para resumir, então, o senhor não acredita, então, que a gente vai ter um período de mais chuvas mais intensas, é algo cíclico que vai variando, e daqui para frente, o que deve acontecer de acordo com as análises do senhor? Olha, até dezembro ou até novembro do ano passado, nós estávamos justamente com chuvas vindo abaixo da média, né? Então, esses eventos, né, dentro do verão, é normal. Se a gente voltar na história, 10, 15, 20 anos, nós tínhamos inundação das marginais Tietê toda semana, né? Várias vezes da semana, quando chegava no verão, janeiro e fevereiro, elas estavam alagadas e todo o trânsito parado. Em Campinas também, a Norte-Sul enchia, né? Parava toda a Norte-Sul também, a Ilha Orozimbo, o Maio, o Córrego do Orozimbo também transbordava. Isso acontecia toda semana no verão. Isso não está acontecendo. Então, isso foi pontual ali em São Sebastião, dessa vez. Em outro ano, alguns anos atrás, foi na Ilha Grande, outro foi Petrópolis. Então, nessa região, né, onde ocorre, sempre no verão, onde ocorrem chuvas maiores, mas nem sempre é no mesmo local, né, mas caminhando ali nessa região, justamente porque é uma região que tem serra, né, tem um relevo muito acidentado, e aí você tem a massa de ar vindo para o continente, ela é obrigada a ascender por causa da serra, né, a subir, e isso faz com que haja precipitação orográfica, né, seria a precipitação orográfica devido a essa subida. E no caso ali tinha bastante umidade, a chuva foi realmente muito acima da média, muito acima da média. Apesar dessa região ter um dos maiores índices pluviométricos do Brasil, mas mesmo assim, mesmo para essa região, o total de chuva, né, em um dia foi extremamente elevado. Tá certo, então, professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, Antônio Carlos Ufo, muito obrigado pela entrevista, por atender a CBN Campinas. Um bom resto de semana para o senhor. Muito obrigado, vocês também. Um abraço.